Olá, o TV é Ciência já está no ar. Michelangelo Buonarroti foi, sem dúvidas, um dos maiores artistas de sua época. Ele viveu entre os anos de 1475 e 1564, dividindo seu trabalho de pintor, escultor, arquiteto e poeta entre as cidades de Florença e Roma, na Itália. O mundo vivia profundas transformações em todas as áreas do conhecimento, modificando de uma vez por todas as ideias sobre a humanidade e sua relação com o planeta onde vivemos e o divino, o sobrenatural. A partir dessa época, as artes e a ciência nunca mais seriam as mesmas. No programa de hoje, vamos fazer uma visita à exposição A Beleza na Escultura de Michelangelo, em cartaz no Palácio Anchieta, sede do governo do estado. Nossa repórter Mariana Anselmo conversou com um dos artistas plásticos mais importantes do Espírito Santo, que também é professor na Universidade Federal. Nós temos muitas novidades na edição de hoje do TV é Ciência, que está muito especial. O programa está muito legal, tenho certeza que você vai adorar. Por isso, vamos logo à primeira parte da reportagem de hoje. Estamos aqui com o professor Atílio Conago, professor do Centro de Artes da UFES, que vai falar mais um pouco para a gente da vida e obra do pintor Michelangelo. Michelangelo nasceu na cidade de Caprese em 1475 e começa já desde muito cedo a desenvolver os elementos, a desenvolver um pendão para a arte. E depois ele desenvolve então para a Florença, e o primeiro momento onde ele vai buscar informações e vai se aprofundar é no ateliê de um grande artista chamado Domenico Ghirlandaio. Ele fica com o Ghirlandaio por um pequeno tempo, porque esse artista trabalha exclusivamente com pintura. E ele já desde esse momento começava a desenvolver ou se encaminhar preferencialmente para a escultura. E ele se transfere então para a oficina de Giovanni de Bartoldo, que tem dois elementos que são bastante importantes nesse desenvolvimento, nesse amadurecimento. O primeiro é que ele era discípulo de Donatello, que era um dos principais escultores antes de Michelangelo. E com isso ele vai ter condições de apreender os ensinamentos do Donatello, que era passado a partir deste discípulo. E o segundo momento é que o Bartoldo ele era responsável pela coleção que o Ludovico de Médici fazia de escultura da antiguidade clássica, greca e romana. Então, a partir do momento que ele tem a possibilidade de estar perto dessas esculturas, ele começa a fazer os seus desenhos, ele começa a aprender a forma de esculpir dos gregos, e depois da parte romana, e isso vai passar diretamente para o seu trabalho, tanto no desenho como na pintura e também na escultura. E vai ser o seu grande embate a vida toda. O senhor falou pra gente que o Michelangelo recebeu muitas influências de Donatello, mas quem Michelangelo influenciou? Quais foram esses artistas? A partir do trabalho de Michelangelo realmente se consolidado, ele vai influenciar até hoje todos os artistas. Todo mundo que mexe, exclusivamente que mexe com figura humana, não tem como o artista começar a trabalhar com a figura humana sem passar necessariamente por esses artistas que são símbolos do Renascimento, que é o Michelangelo, e da exposição anterior, que é o Leonardo da Vinci. São artistas símbolos que vão estar o tempo todo tendo essa influência. A gente sabe também, professor, que Michelangelo ele fez pinturas, gravuras e esculturas. Para trabalhar nessas três áreas, existem várias técnicas. Quais foram algumas que ele usou? Ele trabalhava sempre, e que isso era muito comum na época, que a questão do desenho. Então, no desenho,
ele era utilizado sempre como um meio, era um elemento de aprendizado, de apreensão das formas. E Michelangelo, nesse período de um conhecimento de anatomia, de uma busca desse conhecimento, ele vai fazer dissecação de cadáveres. Era exatamente para conhecer toda uma estrutura interna, tanto estrutura óssea, estrutura muscular, desenho de veias, de músculos, de todas as artérias, que isso vai ser bastante representado depois. E para esses desenhos era utilizado um tipo de sanguíneo, um tipo de pastel, que eram normalmente pedras vermelhas e pedras negras, o nanquim preto ou o nanquim já numa tonalidade de terra de siena queimada. E para a pintura, o que é interessante aí é colocar que a pintura é uma coisa que ele não gostava de fazer, por mais que tenha feito a maior obra de pintura, tenha deixado para a gente a maior obra de pintura, que é a Capela Sistina, ele só fazia a pintura de forma realmente forçada, obrigado. Ele queria realmente, toda a vertente dele era canalizada para a escultura. Na pintura ele utilizava sempre o afresco, que era uma técnica que era a única técnica naquele período realmente para a pintura de tetos, de abóbadas, de grandes paredes. E não gostava do óleo, realmente ele deixou alguns escritos, ele desprezava realmente a pintura a óleo, dizendo que não era uma coisa condizente, que a escultura sim, ela era viril, ela era complicada, ela era difícil de fazer, então exigia do artista muito mais. E a pintura a óleo não, ela era fácil de manusear e ela, na verdade, encobria muita coisa que o artista queria dizer. E então, como pintura, ele vai trabalhar com afresco e na escultura ele trabalha todo o tempo com o mármore da região de Carrara. Aqui na exposição a gente está vendo que existem muitas figuras, muitas obras, todas reproduções de obras verdadeiras do pintor e do escultor. Como que foram feitas essas reproduções? Até o século XVIII foi permitido fazer esse tipo de moldagens. Eram moldagens com materiais maleáveis, tipo na linha de silicones, que eram depositados, as esculturas todas eram bastante limpas. Esse silicone era moldado diretamente nas esculturas, eram divididos em partes e depois, à medida que eles secavam, eles eram remontados e era envasado com gesso. É uma parte, a gente vai ter grandes museus no mundo que trabalham exatamente com essas réplicas e era uma forma de poder divulgar, de poder estar caminhando, como essa exposição agora, que é impossível você nesse período estar caminhando com os originais de Michelangelo. Então era uma maneira de você poder socializar mais um pouco dessa arte, exatamente trabalhando com as réplicas. Como ela é moldada exatamente no original, ela traz exatamente todas as referências. Você tem desde as partes que são absolutamente polidas, até as partes inacabadas, onde você vê o trabalho do cinzel, o trabalho das áreas irregulares, o pensamento do artista, ainda nessa parte do emblocamento. Isso vem até o século XVIII. A partir daí, com toda a parte de museológica, de conservação, é proibido fazer então esses moldes. Então o que a gente tem ainda é a utilização dessa moldagem anterior. A gente tem aqui na exposição obras que não foram acabadas por Michelangelo. Você pode falar um pouquinho delas pra gente? Sim, a gente vai encontrar uma quantidade muito grande das Pietás inacabadas. Ele tem uma obra que, além de ser muito grande, ela conhecia muita coisa ao mesmo tempo. Então você tem uma quantidade muito grande, você tem na galeria, por exemplo, da Academia, em Florença, você tem 4 ou 5 obras que são muito antes do acabamento dessa aqui, e você tem no final mais para o final da vida, Michelangelo vai viver muito, considerando aquele período, muito além. Ele vai morrer com 89 anos e ele vai começar naquelas primeiras obras que a gente estava vendo, naquela Pietà do Vaticano, que ele faz quando tinha 20 e poucos anos. E essas Pietás já são mais do final, ele já está com mais de 60 anos e ele vai, de alguma maneira, como eu falei anteriormente, que ele tem
esse sentimento de culpa, de pecado, de que está fazendo coisas pecaminosas, representando as figuras nuas, ele começa a fazer, a partir daí, uma série de pietas, né? E praticamente todas elas vão estar inacabadas. O que a gente tem aqui continua naquele híbrido, você tem partes que são ainda aquele reflexo do que ele ama, do que ele admira, o que ele faz da vida toda, que são aquelas figuras que têm uma representação dentro, ou que continua aquela representação das figuras clássicas gregas, na proporção, na forma, na maneira de trabalhar a musculatura, na gestualidade, nessa dramaticidade do movimento. E você vai encontrar sempre esses elementos, onde partes da figura já estão completamente acabadas, completamente já polidas, e uma outra parte que na escultura é chamada de emblocamento, onde ele tem o início da forma, ele tem a sugestão da forma que vai acontecer, e ela é muito interessante, porque você tem essas marcas do cinzel. Então isso é interessante porque você consegue, a partir do momento que você tem essa marca do cinzel, acompanhar ou rememorar o movimento desse artista ao trabalhar o mármore. Nessas esculturas, o que ele falava exatamente que era uma coisa mais viril, porque eram duras para esculpir, e ao mesmo tempo tinha que ter esse toque que era muito delicado, na medida que ela vai sendo trabalhada. Então a gente tem uma quantidade muito grande dessas pietas, que estão espalhadas em vários museus. Professor, a gente pode ver na história de Michelangelo que houve muitos túmulos que ele fez para a família Médici, para o Papa. Esses túmulos, ele era uma paixão que Michelangelo fazia ou conflitava com o trabalho dele na primeira etapa dessa construção do trabalho dele, que ele mexia muito com a mitologia grega? Essa parte da mitologia, essa parte dessa representação, não da mitologia, mas dessa representação daquele ideal grego de beleza, vai acompanhá-lo por toda a vida. E ele vai ter então dois túmulos principais, que é exatamente em Roma, na igreja de São Pedro in Vincoli, que é o túmulo do Júlio II, que foi o Papa que o encomendou e que acompanhou e que forçou realmente para que ele terminasse o teto, a parte da abóbada da Capela Sistina. E desde o período que ele estava fazendo a Capela Sistina, ele já começa a fazer os estudos para o túmulo de Júlio II. E ele vai levar então 40 anos para completar essa obra. E completar muito aquém, muito diferente do que eram os projetos originais. Foram realizados 6 projetos para a realização desse túmulo, e à medida que essa obra foi se estendendo, o projeto foi sendo reduzido. Então nós vamos ter uma das esculturas que talvez seja uma das principais dele, que é o Moisés, que fica na altura realmente do público, e algumas esculturas sacras que vão estar nele ali. E a obra depois principal, que são os túmulos do Médici em Florença, na sacristia nova de São Lourenço, onde ele faz toda a concepção desses túmulos, e mesma coisa que acontece com o túmulo de Júlio II, ele não consegue realizar a obra exatamente como tinha sido planejada, então ela é bem menor, são elementos de grande beleza. Você tem os dois Médicis e umas alegorias que têm a ver não com uma simbologia cristã, mas exatamente num ele vai ter a representação do dia e da noite, uma figura masculina e feminina, e no outro ele tem a aurora e o crepúsculo. E ele fala exatamente dessa passagem do tempo interferindo nessa passagem da vida. Nós ainda temos mais novidades sobre a exposição A Beleza na Escultura de Michelangelo, em cartaz no Palácio Anchieta, Cidade Alta, sede do governo do estado. Mas agora está na hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já!